Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Vamos lá. Temos hoje duas solicitações de sustentação oral. A homologação da ata da 21ª sessão ordinária do Pleno de 2019, realizada em 17 de julho. Para manifestação do plenário, não havendo manifestação, ata homologada. Viu? Existe aqui uma distribuição do processo 4281/2020, trata de proposta de alteração da resolução 185/2012, que instituiu o Comitê de Gestão de Pessoas. Designo para a relatoria desse processo o conselheiro Antônio Blackout Costa Barbosa. Processo distribuído. Duas solicitações. Uma do processo da relatoria do doutor Antônio Blackout e outra da relatoria do conselheiro Joaquim Washington. Então, agora com a palavra está franqueada para os senhores conselheiros, substituto do Ministério Público para a comunicação da evolução de processo, qualquer outra manifestação que for necessária. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Doutor Raimundo Oliveira, pela ordem. Eu gostaria de pedir a retirada de pauta do processo 1789/2018, senhor presidente, porque o gestor não foi citado. Foi descoberto que o gestor não foi citado e eu estou pedindo a retirada de pauta. Retirado de pauta. Eu solicito, senhor presidente, solicito para incluir na pauta uma medida cautelar do processo 210 de 2020. Essa representação, então, só esse processo. Solicitação de medida cautelar, incluída na pauta. Alguém mais? Senhor presidente. Doutor Osmário. Senhor presidente, por favor, eu queria incluir em pauta o processo 4185/2020. Trata-se de uma representação com pedido de medida cautelar, prefeitura, dessa favor da Prefeitura Municipal de São Luís. Outra medida cautelar incluída na pauta. Próximo. Senhor presidente, eu recebi aqui um calhamaço de memorial no processo 2615/2019, uma denúncia do município de Penalva. Eu queria solicitar à corte, ao relator, que suspendesse ou retirasse de pauta, para que eu pudesse analisar essa complementação de defesa e esse material aqui, para que eu possa me manifestar, senhor presidente. O relator com a palavra. Acolho o pedido do procurador, senhor presidente. Suspendo o processo para a próxima sessão. Processo suspenso de pauta. Alguém mais? Sem mais manifestação, nós vamos passar agora para o período de relatoria. Como há uma... Diga, Jaciara. Ainda temos o sorteio do recurso de revisão. Tem o sorteio de recurso de revisão? Pode sortear. Não, ainda não foi. Foi distribuído o ato normativo. É um recurso de revisão que Flávia vai fazer o sorteio. Sim. Seja procedido o sorteio. Além disso, eu fui informada que o advogado que faria sustentação oral no processo 5031 de 2017 retirou o pedido. Esse processo é o Dr. Blackout ou o Dr. Washington? Washington. Dr. Washington, retirado. Então, não haverá sustentação oral hoje? Não. O sorteio? Vamos lá. Um minuto. Eu estava resolvendo aqui um problema aqui e acabei passando aí o que foi falado agora. A doutora Jaciara falou alguma coisa sobre o meu processo? O advogado que faria a sustentação oral no processo da relatoria do Dr. Washington declinou dessa atividade hoje. Não vai. Pediu que para a secretaria, comunicou à secretaria a desistência da sustentação. Ok, tá bom.
Então, doutora Flávia, pode proceder ao sorteio? Sorteio do processo 8.774/2019, que trata do recurso de revisão das contas da prefeita de Axixá. Estão escutando? De Axixá. Exercício 2007, de responsabilidade da senhora Maria Sônia Oliveira Campos. O relator do processo de contas foi o conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior, processo de contas 9.258 de 2008. Relator sorteado, doutor Edmar Serra Cotrim. Só, doutor Nonato. Houve apenas uma inversão de tempo, de atividade, mas que vai constar em ata como se fora no período inicial, esse sorteio. É porque passou aqui por uma questão de lapso. Agora vamos para a relatoria. Já que não há sustentação oral, a relatoria vai começar com o decano, Raimundo Oliveira Filho, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, eu relato o processo 5235/2015, a tomada de conta anual da Câmara Municipal de Santana do Maranhão, exercício 2014. E a responsabilidade é de Maria dos Milagres Coelho Silva. O procurador, doutor Jairo, manifestou no sentido, senhor presidente, da irregularidade das contas com imputação de débito e aplicação de multa. Eu comungo com o parecer do doutor procurador, senhor presidente, manifestando no sentido de ser julgado irregulares as contas referentes ao exercício 2014 de Santana do Maranhão, com a imputação de débito e aplicação de multa à gestora responsável, senhora Maria dos Milagres Coelho Silva. Imputação de débito no valor de R$ 74.280,70, equivalente ao valor do repasse do executivo e a flagrante inadimplência ante o não cumprimento do dever de prestar conta, senhor presidente. E a multa correspondente a 10%, ou seja, R$ 7.428,07. É como relato e voto, senhor presidente. Próximo. O processo 5678/2016, tomando conta do anual de governo da Prefeitura Municipal de Governador Edson Lobão, exercício 2015, sob a responsabilidade de Evandro Viana Araújo. Doutor Paulo emite parecer no sentido da desaprovação das contas. Senhor presidente, no caso em apreço, convém destacar que o município governador Edson Lobão não cumpriu os limites previstos na legislação vigente. E os limites legais com gasto, ele aplicou 59,34% no Fundeb com gasto com a remuneração dos professores, descumprindo o limite exigido, que é de 60%. Ele aplicou, senhor presidente, aplicou 0,94% em despesa com saúde, descumprindo o limite previsto, que é de 15%. Aqui, senhor presidente, se fosse referente só ao Fundeb, que aplicou 59,34%, um índice mínimo, se fosse por conta do Fundeb, eu modificaria, eu sugeriria eu sentiria do Ministério Público com referência a esse item. Mas com referência à saúde, aqui ele descumpriu, foi quase todos, 15%, 0,94%. Só, senhor presidente, com essas informações, eu manifesto no sentido de concordar com o doutor Paulo para que o tribunal emita parecer prévio pela desaprovação das contas do município de Edson Lobão no exercício financeiro de 2015. Como relato e voto, senhor presidente. Próximo. Senhor presidente. Diga, procurador. Eu queria a palavra para fazer um esclarecimento, rapidamente, Sim. só 5 minutos, senhor presidente. Senhor presidente, senhor relator, seus conselheiros, seu secretário, pessoal que está ouvindo pela internet, nós tivemos aqui uma breve reunião e eu quero informar, inclusive, que a doutora Flávia Gonzalez voltou ao trabalho e já nos abrilhanta com sua capacidade. Está acontecendo, senhor presidente, inclusive eu já conversei pessoalmente com o doutor Edmar Cotrim e com o doutor Washington sobre os problemas dos relatórios que têm acontecido nos relatórios. Os relatórios
distante, o doutor Jairo se manifesta pela abstenção de opinião, todos nós sabemos, porque ele não concorda com aquela metodologia de arquivar os processos, enfim, da resolução da TRICOM, da QLN. Entendeu? O doutor Jairo, então, fechando esse parágrafo, o doutor Jairo discorda desse tipo de procedimento. Mas o que tem acontecido, senhor presidente, e com a doutora Flávia, e eu já estou quase entrando nesse movimento também, e com o doutor Douglas, é porque nós estamos discordando muito, senhor presidente, da metodologia que está sendo empregada nos relatórios que estão sendo para nós distribuídos, senhor presidente. Nós não estamos achando que falta claridade, que falta utilidade e que falta, senhor presidente, para os nossos clientes. Quais são os nossos clientes? O cidadão, o presidente da Câmara, o promotor de justiça, que sejam claros, que sirvam para alguma coisa, senhor presidente. Então, nesse sentido, eu peguei esse exemplo aí do doutor Raimundo Oliveira e quero até pedir venha para falar o que eu estou falando, mas eu vejo que, possivelmente, esse relatório está errado. Possivelmente, o sujeito não aplicou só 0,94. Isso não é culpa do conselheiro, isso não é culpa do procurador. Esse relatório veio lá de baixo, foi pautado somente em números. E esses números, senhor presidente, não estão, com todo respeito, não estão protegidos não estão corretos. Muitos deles estão apenas passando. Esses relatórios, senhor presidente, eles não estão, com todo respeito, com todo zelo que tem, inclusive por todos vocês, e principalmente por Vossa Excelência, esses relatórios eles não estão de grande serventia para nós. Não estão indicando quais são no campo da saúde, por exemplo, senhor presidente. Não estão indicando quantidade de leitos hospitalares, não estão indicando a aplicação de recursos na atenção básica, não estão indicando quantidade de médicos para a população, não estão fazendo um diagnóstico político necessário e para que o legislador municipal, o legislador mirim, o edil, o vereador, possa ter uma base. Esses relatórios eles não estão nem complexos demais e nem estão simples demais. Estão apenas vagos, imprecisos. Então, senhor presidente, eu queria me manifestar, e agora estou falando em nome dos meus outros dois colegas, porque os outros dois colegas, a doutora Flávia e o doutor Douglas, me pediram para mim, de certa forma, transmitir isso. Quando eles se manifestam para dizer que quer de nova instrução, eles não estão abrindo mão de se manifestar no mérito. Eles estão apenas dizendo que os relatórios estão tão vagos, senhor presidente, que não há como a gente honrar e prestar um serviço de qualidade, um serviço para o qual nós somos pagos. Estamos aqui, eu já tenho debatido, assim, quando posso, com alguns conselheiros, particularmente, nós temos que adotar uma metodologia que seja simples, porque realmente o que é complexo nós não estamos dando conta, os nossos setores não estamos dando conta, até porque também temos que trabalhar em coisas urgentes, em coisas, como se diria, no ferro quente, em coisas imediatas, mas nós não podemos deixar a nossa missão constitucional de dever de prestar conta, que é o principal artigo, o artigo 71, é o que abre a Constituição, é o que abre o sistema de controle externo sobre o dever, a guarda, o sistema de prestação de contas. Então, senhor presidente, eu tenho aqui nas minhas mãos, no meu sistema aqui, nos meus processos, vários e vários desses exemplos. 3, 4 folhas, apenas analisa. Aplicou, não aplicou. Não existe nada que preste, que serve, que nada. Nenhum cidadão que tem um segundo grau, que não seja formado em contabilidade, não vai servir para nada esse negócio. Então, eu agradeço aqui e desculpa o desabafo, senhor presidente,
mas eu teria que falar isso para vocês todos, porque vocês todos não teria como marcar uma reunião presencial pela situação que nós nos encontramos de pandemia, mas há esse grande problema. Nós estamos tendo uns relatórios, que não estão, no nosso modo de ver, do Ministério Público de Contas, eles não estão atendendo a clientela. Qual seja a clientela? O cidadão, o vereador, o membro da associação de moradores, deputado estadual, as outras entidades de controle externo, a rede de controle, são apenas números dissociados e comparados com orçamentos. Não tem nada de prestação de dizer se aquela administração evoluiu ou involuiu num determinado campo, seja saúde, educação, assistência social, enfim, infraestrutura. Então, nós acho que temos que traçar não só o corpo técnico, traçar esses mecanismos de apuração, de fiscalização, de controle. Teria que ter uma participação também do nosso corpo aqui, de Ministério Público, de conselheiros substitutos, para que a gente possa traçar também não só a contabilidade pura, não só a execução orçamentária, não só regras de contabilidade, de boa gestão, de boa governança, mas sim o que nossa missão constitucional nos estabelece. Gerenciar, guardar e explicar isso bem explicado nas nossas decisões. Não simplesmente dizer, execução orçamentária, não cumpriu. Execução isso, não cumpriu. Está no PPA, não cumpriu. Meu presidente, com todo respeito da Tavenha, com todo respeito ao senhor e aos senhores, essa menção que eu estou fazendo aqui a esse processo, talvez não seja nem o processo mais adequado, mas eu tenho vários processos, outros colegas têm vários outros processos, de 3, 4 folhas, analisando a administração de bilhões em 3, 4 folhas. Então, isso não desmerece, isso desmerece o nosso trabalho e não deixa a população esperando alguma coisa mais de nós. Então, desculpe as palavras, senhor presidente, se as palavras não foram essas, não foram pesadas, mas eu não tenho nada a acrescentar no parecer do doutor Raimundo Oliveira. Agora, duvido muito que o cidadão, que aí eu não sei, não estou lembrando nem qual foi, tenha aplicado só 0,94. Talvez esse foi um problema apenas de escrituração. Duvido muito, senhor presidente. Procurador, suas palavras estão registradas. É claro que a presidência vai procurar ter contato com o setor para ver, sopesar essas colocações, ver onde se pode evoluir, porque isso é um processo permanente de evolução, de melhoramento, de aperfeiçoamento. Agora, eu achava que seria uma coisa assim mais pontual se o próprio Ministério Público, que está detectando essas impropriedades e essas imperfeições nos relatórios da unidade técnica, que fizesse um documento pontuando, para que não ficasse só nessa exposição, que, por sinal, hoje está no YouTube, está em todas, dessas nossas deficiências, mas que se tornasse um documento a partir do qual nós pudéssemos tomar decisões no sentido de melhorar. Eu acho que seria, inclusive, eu solicito ao Ministério Público que faça isso formalmente num documento encaminhado à presidência, já que tornou público até universalmente essas impropriedades, essas dificuldades. E o que a presidência puder fazer no sentido de melhorar e de adequar as necessidades do relatório, adequar às necessidades que estão sendo demandadas pelo Ministério Público, a presidência
o fará. Espero esse documento, então, e eu acho que esse problema do conselheiro Raimundo Oliveira, se fosse um exemplo, é uma coisa, eu nunca tinha visto passar um documento assim, empregou 0, não sei o quê. Há algum erro nisso. Talvez até o conselheiro devolva a unidade técnica para explicar melhor essa aplicação tão inusitada de um valor. Então, eu acho que isso daí seria numa parte administrativa, que eu acho que a sessão poderia evoluir daqui para frente, e a presidência espera um documento sobre os pontos, viu, que devem ser reparados pelos relatórios da unidade técnica. Conselheiro Raimundo, com a palavra. Doutor Paulo, Vossa Excelência gostaria de pedir vista, porque realmente eu detectei isso, e esse meu voto está consignado em decorrência das informações do setor técnico e do parecer do Ministério Público. Eu verifico que isso aqui é conta de governo, conta de governo. Eu observarei melhor quando for julgar as contas de gestão, que eu vou fazer um cheque. Se Vossa Excelência quiser pedir vista, eu até sugiro que o faça para rever, porque eu estou acompanhando o parecer de Vossa Excelência. Agora, o que eu vou detectar é na conta de gestão da Secretaria de Saúde desse município, governador de Lobão. Isso sim, aí eu vou impor responsabilidade e, inclusive, imputação de valores, se for o caso. Mas eu repito, estou aqui acompanhando o que a unidade técnica disse e que Vossa Excelência, coincidentemente, Vossa Excelência está dizendo no parecer. Mas se Vossa Excelência quiser pedir vista ou para retornar à unidade técnica, eu acordo perfeitamente com Vossa Excelência sugerindo. Só esclarecer, senhor conselheiro. Eu queria usar da palavra só um instantinho, doutor Nonato. Eu também gostaria. Só um segundo. Só um Só um minuto. É só para segundo eu resolvo. É só para lembrar a todos que essa estratégia que nós trabalhamos e tudo mais, todos nós em conjunto, né? Ela foi feita no início de 2017, portanto, ela só vale até exercício 2016. Não é esse o que isso quer dizer? Olha, nós já temos na casa conta de 17, 18, 19, 20. Nós já temos na casa contas de 4 exercícios que estão fora daquilo que se pensou. Aquilo que se pensou era para agilizar um estoque terrível que existia e, a partir daí, se trabalhar normalmente. Então, só quero lembrar isso. Que... Foi bem lembrado. Doutor Nonato, eu queria só um segundo. Doutor Edmar, com a palavra. Se nós vamos discutir isso, já iniciou a sessão de julgamento, já iniciou. Se nós formos discutir neste momento para fazer isto, aquilo, nós não vamos concluir isso hoje. Então, Vossa Excelência já ouviu as duas partes, doutor Raimundo e doutor Paulo. Eu acho que, Vossa Excelência, isso é a opinião minha. Vossa Excelência fazer uma reunião conosco, exatamente para saber da realidade e chamar os técnicos, depois acabou. Não vamos alongar isso aqui, nós vamos Eu acho que se tem um problema, é para ser resolvido. Nessa sessão não vai ser resolvido. É por isso que a presidência solicitou um documento pontuando as questões. Olha, quando o Ministério Público consertar a questão, o que não será feito nessa sessão. Todo o processo meu com o Ministério Público pontua o que é que ele acha que deve ser feito, eu mando ver a unidade técnica, mas quando só se abstém, sem apontar o que é, eu trago para julgamento, porque não apontou nada ao que é. Assim que eu faço. Mas se a gente for discutir esse assunto agora, neste instante, nós não vamos terminar a sessão. Exato. Presidente, então peço vista para fazer que nem Vossa Excelência sugere, para pontuar os pontos que nós sugerimos serem imprescindíveis num relatório. Muito bem. Vista ao Ministério Público. Doutor Raimundo Oliveira, continuando a relatoria. Senhor presidente, mas se ele não tivesse pedido vista, eu ia pedir a retirada de pauta. Isso, de qualquer forma seria... De qualquer forma, resolveu. Há um erro pontual aí nisso, não tem dúvida. Continuando a relatoria, eu passo ao processo 2932/2018. É tomar de conta da gestão da administração direta
do município de Nova Olinda do Maranhão. São vários períodos. 2016, período de 21 de janeiro a 5 de abril, 22 de abril a 18 de setembro, 25 de setembro a 7 de novembro e 13 de novembro a 31 de dezembro de 2016. O presidente, aqui a responsável é de Delmar Barros da Silveira Sobrinho. Não sei por que o fracionamento desses períodos. Mas eu vou relatar, vou fazer o meu relato, mesmo com essa dificuldade de interpretação. Mas eu acompanho o parecer do Ministério Público, da Lavra do Dr. Jairo, manifestando por imputação de débito e aplicação de multas, e julgando irregulares as contas deste município, ou seja, Nova Olinda do Maranhão, exercício 2016, com esses períodos. A imputação aqui, senhor presidente, aqui é 14 milhões. 14.161.208,83, referindo a quê? Equivalente a valor auferido como receita deduzido do repasse do Legislativo como dos recursos federais. Se eu pedir, eu vou pedir retirada de pauta. Isso aqui complicou. Aqui processo retirado de pauta. Eu vou retirar de pauta porque esses períodos aqui tá me colocando numa situação. Eu vou analisar com cuidado, senhor presidente. Retirado. Retirada não, suspensão na próxima. Suspensão. Senhor presidente, era só esse processo que eu tinha a relatar. Quase que não relatei nenhum. Conselheiro Álvaro César de França Ferreira. Doutor Hoff. Diga. Conselheiro Raimundo Oliveira, o senhor não relatou o de São Raimundo das Mangabeiras. São Raimundo das Mangabeiras? Isso. O 1789/2018. Retirou de pauta. Retirado. Retirou de pauta. Retirado? Ah, tá. Desculpa. 1789? Não, senhor. O senhor retirou de pauta. O senhor retirou, doutor Raimundo Oliveira. O senhor retirou. Tá certo. Sim. Foi o primeiro que eu citei. 1789, porque não foi citado o gestor. Muito obrigado. Relato primeiramente o processo que eu pedi para que fosse incluído nesta pauta, é uma medida cautelar, né? Processo 210 de 2020, que é a representação como representante da empresa privada, uma empresa privada, e o representado é a Prefeitura Municipal de Santa Filomena, exercício 2020. Os responsáveis é o senhor Idan Torres Chaves, prefeito, senhor Marconi Edson de Paiva Souza, secretário de Administração, e Gerlando da Costa Bandeira, pregoeiro oficial do município. Trata-se de representação com requerimento de medida cautelar. O presente feito deve ser tratado como representação com arrimo no artigo 43, inciso 7, 6, 7 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, oferecida por licitante de empresa privada não identificada nos autos em desfavor da Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão, exercício 2020, neste pregão 2. Eu manifesto concordando com o parecer do Ministério Público de Contas, número 210 de 2020, palavra do Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis. Conhecer da representação, preencher o requisito de admissibilidade, deferir medida cautelar nos termos do artigo 75 dessa lei, determinando a suspensão da licitação na fase em que se encontra e, no caso do contrato, já ter sido formalizada a suspensão dos devidos pagamentos. Dos pagamentos, na verdade, devidos até então. Então, bem como a proibição de realizar quaisquer medidas administrativas decorrentes desta licitação que seja incompatível com a cautelar deferida por esta Corte de Contas, até que o tribunal decida sobre o mérito da questão suscitada, determinar a citação dos representantes já citados, para que no prazo de 15 dias adote providência no sentido de, se assim desejar, apresentar defesa acerca dos fatos.
É esse o meu voto quanto a este processo incluído nesta pauta. Próximo. O processo 13.501 de 2013, ato de contrato da Universidade Estadual do Maranhão, o EMA, exercício 2012. Responsável José Augusto Silva Oliveira, reitor, considerando as diretrizes institucionais para redução, eliminação do estoque dos processos no âmbito do TCL e da TRICOM, em especial, a descrita do último item B, do item 14 da Resolução TRICOM de 1 de 2014, disposto no artigo 1º, inciso 2, a decisão normativa 31 de 2013, né? Não está sem o número, não está registrado aqui, mas tudo bem. Podemos voltar já para a etapa de relatoria do voto, concordando com o parecer do doutor Ministério Público de Contas, palavra do doutor Paulo Araújo do Reis, pelo que voto os seguintes termos: pela juntada dos autos ao processo 4.210 de 2013, referente à prestação de contas da Universidade Estadual do Maranhão, exercício 2012, a qual já foram apresentadas no TCE pelo fiscalizado. É esse o meu voto. Próximo. O processo 2.953 de 2014, administração direta São João do Caru, exercício 2013. Concordo também. Não, nesse processo aqui é aquele dilema, né? Eu vou manifestar meu voto de discordância com o parecer 225 de 2016 da Lavra do Dr. Douglas Paulo da Silva, e por considerar as disposições estabelecidas na Resolução TRICOM 1, de 6 de agosto de 2014, seguida pelo pleno desta Corte. Julgar regulares com ressalvas a tomada de conta da administração direta do município de São João do Caru, exercício 2013, a responsabilidade do senhor Jadson Lobo Rodrigues, prefeito, nos termos do artigo 1º, inciso 2, do artigo 21, parágrafo 1 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, aplicar ao senhor Jadson Lobo Rodrigues a multa de R$5.000, com fundamento no artigo 1º, inciso 14 e 67, inciso 3 e 4, da Lei 8.258 de 2005, regularidade descrita no relator. Multar, no caso, esse montante de R$5.000, e equivale a 4 multas. 4 multas de R$500 e uma multa de R$1.000, mais uma. Então, na verdade, 8 multas de R$500 e uma multa de R$1.000, que dá este montante. E R$5.000. Tá bom. Senhor presidente, tem mais um detalhe. Aplicar, no caso ao senhor Jadson Lobo Rodrigues, uma multa de R$2.400, fundamento do artigo 274, parágrafo 3º do Regimento Técnico. Também pela publicação intempestiva do 2º, 3º, 5º e 6º bimestres, descumprindo o artigo 55, parágrafo 2º da Lei Complementar 101 de 2000. Então, aplicar também aquele 30%, que é aquela multa de 30%, de acordo com o artigo 5º da Lei 10.028, de 19 de outubro de 2020. É esse o meu voto. Próximo. A 3.478 de 2014 é FMAS de Morros do exercício 2013. É exercício 2013 mesmo. Está escrito 2.913, isso não existe. Maria do Socorro Rodrigues Santos, secretária da Fazenda,
no período de 1 de 2013 a 30 de 6 de 2013. E Socorro de Maria Pereira Rabelo, secretária da Fazenda, no exercício 1 de 7 de 2013 a 31 de 12 de 2013. Concordo com o parecer do Ministério Público de Contas, da palavra do Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis, de ser julgado regular com ressalvas. No caso, registro aqui então na existência da portaria que designa o senhor Francisco Rogério Araújo Rocha, secretário municipal de assistência social, contrariando o artigo 80, parágrafo 1º do Decreto Federal 200 de 1964, né, que é a famosa Lei 4.320 de 64. Registro na existência de portarias que designam as senhoras Maria do Socorro Rodrigues Santos, no período citado, e o senhor, na verdade, é a senhora Socorro de Maria Pereira Rabelo, período 1 de 7 de 2013 a 31 de 12 de 2013, como secretária da Fazenda. Então, não tem designação nas portarias dessas gestoras. Verifica-se a inexistência de atos administrativos autorizando a senhora Maria do Socorro Rodrigues Santos e senhora Socorro de Maria Pereira Rabelo a ordenar despesas em descumprimento ao princípio da legalidade. Embora o gestor tenha retido o valor do INSS dos servidores, conforme verifica-se as folhas de pagamento enviadas às guias de recolhimento, o mesmo não contabilizou os valores referentes às obrigações patronais do exercício. São essas irregularidades e, de acordo com o parecer do Ministério Público, eu não vou. Próximo. O processo 4.139 de 2014, Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, a CEPLAN, no caso em 2013, como com o responsável João Bernardo de Azevedo Rangel, secretário de Estado. Eu discordo do parecer do outro Ministério Público de Contas, em 24 de 2017, palavra do Douglas Paulo da Silva, votando para que sejam estudados regulados com ressalvas as contas da CEPLAN, devido à permanência de irregularidade de cunho meramente formais que não combinam com a imputação de débito. Aplicar, no caso, ao ordenador de despesa, a multa de R$ 2.000, com fundamento no artigo 1º, inciso 14 da I-67, da Lei 8.258, de 2005. Então, é isso, meu voto com essas multas. Próximo. Processo 6.585, de 2014, administração direta de Igarapé do Meio, exercício 2012. Responsabilidade é José Costa Soares Filho, prefeito, Maria José Gama Soares Cunha, tesoureira, e secretária municipal de administração. Concordo. Nesse caso aqui, eu vou também discordar do Ministério Público contra o doutor Paulo. De ser julgados regulares as contas dos senhores citados, referente à tomada de conta da administração direta da Prefeitura de Igarapé do Meio, exercício 2012, é aquele caso da discordância em virtude daquela resolução da Tricom que nós já seguimos. Seu relator, Pois não. só me dá licença. Quem foi que deu o parecer nesse processo aí? Esse aqui foi o parecer do doutor Douglas Paulo da Silva, que foi o parecerista. Senhor presidente, seus relatores,
que tem que fazer esclarecimento. Então, nós vamos trabalhar de outra forma, então. Nós vamos atender o presidente, fazer os quesitos que nós achamos que o doutor Douglas Paulo da Silva, ele está me informando, e a doutora Flávia também está me informando, que eles trabalham diferente do que o doutor Jairo Cavalcante Vieira. O doutor Jairo Cavalcante Vieira, simplesmente ele diz, porque ele não concorda com as resoluções da TRICOM, nem com a IN, e simplesmente por esse fato, ele deixa de se manifestar pelo mérito. O doutor Douglas e a doutora Flávia, eles não trabalham dessa forma. Eles não trabalham dessa forma porque, na verdade, o que eles pretendem nesses pareceres, inclusive em todos os pareceres que estão para Vossas Excelências, é no sentido que fosse complementado. E se não for complementado, se indeferir o nobre relator achar de indeferir, nós entendemos, eu, a doutora Flávia e o doutor Douglas, que por força da nossa lei orgânica, que está escrito expressamente, quando o Ministério Público se manifestar na preliminar, ele também é obrigatório se manifestar no mérito. Então, nós estamos, sobretudo o doutor Douglas e a doutora Flávia, estão tentando, na verdade, com os senhores, com Vossas Excelências, que seja mais aclarado, seja mais especificado esses relatórios para os fins a que eles se destinam. Como eu já tentei explicar agora, não estou aqui, senhor presidente, desmerecendo trabalho técnico, nem trabalho dos gabinetes de Vossas Excelências. Mas nós temos uma visão que o Tribunal de Contas tem que ter uma utilidade e se mostrar para isso. A população tem que saber o que para que o tribunal produz esses relatórios. Ela tem que saber ler, entender, mais ou menos, pelo menos mais ou menos. Então, senhor presidente, senhor conselheiro, nesse caso aí, atendendo ao que o nobre presidente pediu, nos aconselhou, eu quero pedir vista desse processo para formular os quesitos que estão engasgados na nossa garganta, que estão faltando. E, sem maiores delongas, eu só peço vista. Daí vamos tratar disso e vamos expor isso ao senhor presidente, pegando esses dois casos concretos de hoje, para que a gente possa fazer um balizamento, para que a gente possa entrar em um consenso do que realmente é necessário, é preciso ser demonstrado nesses relatórios e nessas decisões. Porque o Ministério Público, senhor presidente, com todo respeito, embora isso seja comum em qualquer lugar do país, inclusive no TCU, o Ministério Público não pode ser apenas um carimbador de relatório técnico. Não pode simplesmente achar que aquilo ali está certo e pronto. Então, nós temos opinião própria, nós temos nossos princípios próprios, nós temos nossos artigos próprios, nós temos nossa visão própria. E gostaríamos também que isso fosse respeitado. Então, partindo do que Vossa Excelência me recomendou, então vou pedir vista desses processos que o doutor Douglas disse para mim expressamente que ele não pensa assim, ele quer dar parecer de mérito em todos os processos, somente ele está propondo, em alguns casos, que o relatório tenha alguma valia, porque não estamos, agora eu falo de novo, com todo respeito, não estamos achando valia em muitos e muitos relatórios expedidos pela Corte. Então, senhor presidente, peço vista sem maiores delongas desse processo. Vista ao Ministério Público. E desculpe, senhor presidente, qualquer coisa seria minha. Não, você, estamos aqui, respeitando seu pedido de vista. Doutor Álvaro, próximo. Processo 3.418 de 2018, Prefeitura Municipal de Nova York, exercício 2017.
A responsabilidade é Mara Ribeiro Guimarães, prefeita. Eu concordo com o parecer do outro Ministério Público de Contas, da lá o doutor Douglas Paulo da Silva também. Emitir parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas ordenadoras de despesa da prestação de contas anual de governo de Nova York, Maranhão, exercício 2017. Então, sem mais delongas, é esse meu voto. Eu tenho detalhadamente aqui o voto, mas os senhores têm ele à disposição em todas as... Eu já estou disponível publicamente. Conhecer e negar provimento. Próximo. Processo 7.667 de 2018, atos de contrato da Câmara Municipal de Paulino Neves, exercício 2018. Tendo como responsável Manuel Rocha dos Reis, presidente. Esse processo tem até bom de prestarmos um pouco de atenção nos detalhes que tem aqui, que é o meu polêmico na parte administrativa do TCE, né? Porque trata-se do presente de autos de processo de fiscalização na espécie acompanhamento previsto no artigo 44, inciso 4 da Lei 8.258. Então, foi encaminhado ao Ministério Público de Contas, foi emitido parecer no dia 15 de 2020, gabinete, no caso, do Dr. Paulo Henrique Araújo. Com a seguinte conclusão: face ao cumprimento integral dos requisitos formais e legais que permeiam o ato concessório do benefício em exame, o Ministério Público de Contas, por seu representante signatário, com inscrito no artigo 71, inciso 3 da Carta Magna, opina pela legalidade. E eu gostaria de enfatizar, senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador do Ministério Público de Contas, que a unidade técnica, por meio do relatório de instituição normativa 1504 de 2019, que sexo 2, à época, observou no que foram anexados equivocadamente a este processo os arquivos a seguir relacionados, os quais se refere ao processo 7.269 de 2018. Então, foram equivocadamente anexados a este processo, e eu peço, no meu voto, pedido de prorrogação do prazo de 7 de 3 de 2019, que foi solicitado já, defesa ao SACOP 8 de 4 de 2019, petição de juntado de documentos de 22 de 4 de 2019. Estes pedidos todos foram feitos em cima do processo 7.269 de 2018, e encontram anexado esse processo. Então, eu voto e se toma uma decisão só sobre o processo aqui, que já está na pauta, e que é o 7.667 de 2018, e desse processo que tem equivocadamente anexado a ele, seja desmembrado, né, desse processo, para que esse gabinete já tentou, eu já tentei por correspondência, inclusive publicar em Diário Oficial, o comparecimento do gestor para correções necessárias e sem sucesso. Quero deixar registrado que, devido ao não comparecimento e para o gestor responsável não fique prejudicado, que nós estamos nos referindo só através do voto desse processo, já estamos voltando agora. E nesse caso desse, o outro relator, que é esse processo 7.269 de 2018, ele foi prejudicado. Então, eu voto em desacordo com o parecer, no caso aqui do doutor Paulo Henrique Araújo dos Reis, nos seguintes termos: determinar que a CEPRO-SUPROM providencie
o desentranhamento dos documentos acima citados seja anexado ao processo 7.269 de 2018, encaminhado para análise da referida defesa, pelo arquivamento dos autos do processo 7.667 de 2018 da Câmara Municipal de Paulino Neves, exercício 2018, acompanhamento do cumprimento da ação normativa 51 de 2017. Então, a decisão, em parte, eu concordo com o parecer do Ministério Público quanto ao processo já citado, 7.667 de 2018, e esse que está aqui anexado, eu não consegui desanexá-lo via gabinete. Só se conseguiria trazendo a plenário por uma decisão colegiada. É por isso que eu faço a solicitação que aqui se decida por esse desentranhamento desse processo e que daí seja encaminhado ao setor técnico e daí este outro processo vai ao outro Ministério Público. Então, tomemos a decisão só sobre este processo 7.667 de 2018. Eu fui claro sobre o que temos. Foi. Sem manifestação contrária, o processo será conforme o voto do relator. Próximo. O processo 1928 de 2019, atos de contrato, atos de pessoal de Alto Alegre, no Maranhão, exercício 2019. A responsabilidade é Manuel da Cunha Santos Saroso, neto, prefeito. Trata-se de ato de processo de fiscalização na espécie acompanhamento previsto no artigo 44, inciso 4, da Lei 8.258 de 2005, do regimento interno desta Corte de Contas, e ainda no artigo 9 da Constituição Normativa 55 de 2018, como uma das formas de garantir o cumprimento das normas relativas à gestão fiscal, com vistas a instruir o julgamento ao julgamento as contas à carga do Tribunal de Contas por meio de trilhas de fiscalização eletrônica, sistema SAAP, modo da folha de pagamento. Manifesto concordando com o parecer do Ministério Público de Contas, do doutor Jário Cavalcante Vieira, pela aplicação de multa ao senhor Emanuel Cunha Santos Saroso, no valor de R$ 1.200, em virtude de inconsistência dos dados informados ao TCE via SAAP, módulo folha de pagamento, e pela juntada dos presentes autos ao processo de tomada de conta de gestão, exercício financeiro 2019 da Prefeitura Municipal de Alto Alegre, no Maranhão, nos termos do artigo 50, inciso 1 da Lei 8.258 de 2005. Esse é o meu voto e o último voto a ser relatado nesta data. Conselheiro Edmar Serra Coutrin. Senhor presidente, eu inicio com o processo 37/2013, tomada de conta no modo gestor dos fundos municipais do FMS, do município de Alto Alegre do Pindaré, responsabilidade do senhor Ateni Ribeiro Marques, ex-prefeito, do senhor Carlos Eduardo Ribeiro Lima, ex-secretário de Saúde, da senhora Eliane Ribeiro Marques, ex-secretária de Finanças. Este processo estou concordando na sua inteireza com o Ministério Público de Contas da Lavra do Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis, acompanhando também a unidade técnica pelo julgamento irregular deste processo de FMS do referido município, face às diversas, mas muitas vezes irregularidades, imputando aos três gestores R$50 mil de ressarcimento ao erário, 10% do correspondente ao valor dessa condenação, que faz um valor de R$5 mil, e uma multa, senhor presidente, a maior multa
no valor de R$100 mil, em razão das irregularidades consignadas no relatório técnico. E este é o primeiro julgamento. O gestor, se quiser, vem com seu recurso, porque as irregularidades são muito fortes e bastante irregularidades. Este é meu voto. Próximo. O processo 3943/2015, prestação de contas anual de governo do município de Olho d'Água das Cunhães, 2014, é o exercício de responsabilidade do senhor Rodrigo Araújo de Oliveira, que é o prefeito. Esse processo, primeiramente, depois da unidade técnica se manifestar, foi ao Ministério Público, e aqui o doutor Douglas, no parecer 177/2020, opinou no sentido de que retornasse o processo à unidade técnica e para informar ao Ministério Público e também no processo a todos que algumas irregularidades não foram sanadas. Ele pontuou 14 itens irregulares e, portanto, pediu que o relator, eu, devolvesse a unidade técnica para realmente se manifestar com referência a essas irregularidades por ele encontradas. Atendi, encaminhei ao Ministério Público para que, ao setor técnico para que se manifestasse, porque ele citou as irregularidades. Aqui é diferente da pessoa se abster, porque se absteve e não falou nada da irregularidade, é uma coisa aleatória para esse adivinhar. E aqui não, o doutor Douglas citou dessas 14 itens analisados, 9 apresentaram falhas e irregularidades. Então, de 14, apenas se aprovou. 9 foi aprovado e as outras foram aprovadas e 9 não apresentaram solução. E por isso, presidente, eu estou acompanhando na íntegra o parecer do doutor Jairo, desta vez, doutor Jairo, pela desaprovação das contas. É o voto. Próximo. O processo 4907/2016, prestação de contas anual do governo 2015 do município de Caxias. Eu estou também concordando na íntegra com a manifestação técnica, acolhendo o parecer do Ministério Público da Lavra do Dr. Paulo Henrique, emitindo parecer pela aprovação das contas anuais do governo do município de Caxias, de 2015, de responsável do Leonardo Barroso Coutinho, ex-prefeito da Ciência Leonardo, e encaminhar ao devido encaminhamento. Esse é meu voto. O processo 6073, de 2019, é uma representação contra o município de Passo do Lumiar, exercício de 2019. O representante é o Antônio Jorge Lobato Ferreira, o representante é Domingos Francisco Dutra Filho, prefeito, na época, agora ex-prefeito. E o doutor Paulo Henrique se manifestou pela ausência de pressuposto de construção e desenvolvimento do valor regular do processo, manifestou-se pelo arquivamento. Eu estou acompanhando, arquivando o mesmo, de acordo com o parecer do Ministério Público. Próximo. Processo 3216/2020 é uma consulta à Prefeitura Municipal de Balsa, Eric Augusto Costa e Silva, prefeito. O doutor Jair se manifestou nesse processo, é muito simples. Eu não vou ler esse processo porque são duas questões apenas. E eu respondi acompanhando integralmente o parecer do Ministério Público, consequentemente, se segurou na unidade técnica que emitiu o parecer técnico. Eu estou acompanhando e votando no seguinte termo. Conhecida a prévia consulta, uma vez que foi formulada por autoridade que possui legitimidade para tanto, acerca da aplicabilidade em tese de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de competência deste tribunal, que se encontram satisfeitos os requisitos da admissibilidade previstos no artigo 279, inciso 1,
do Regimento Interno e 59, inciso 1 da Lei Orgânica do Tribunal, da Lei Orgânica do Tribunal 8.252 de 2005. Aí eu botei. Então, ele perguntou, a resposta é como a pergunta. Não existe ordenamento jurídico pátrio, legislação que autorize a dispensa de audiência pública para demonstração do cumprimento das mesmas fiscais no cenário de calamidade pública. Porque ele perguntou para o tribunal se tem uma forma de ser feito esse procedimento sem ordenamento, sem a audiência pública. Nós estamos respondendo que não. E não existe que no cenário da calamidade pública a desistência ou a ausência dessa audiência pública. E B, é possível, como alternativa, a realização de audiência pública por meio de eletrônico no cenário da pandemia do Covid-19. Contudo, a realização das mesmas de forma virtual deve ser devidamente normatizada e regulamentada. Essa é a resposta, presidente. Conhecendo e respondendo nesses termos que eu acabei de ler. O meu voto, é só. Só. Conselheiro Cláudio Surtado. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, senhoras secretárias. Eu relato o processo 4.426 de 2013. Trata-se da tomada de conta do ordenador de despesa do Fundeb, de Afonso Cunha, de responsabilidade do senhor José Leane de Pinho Borges, que é o prefeito, e a senhora Zizete de Figueiredo Pereira da Silva, secretária municipal de Educação. O exercício é 2012. A unidade técnica constatou as seguintes irregularidades. Aí, não encaminhamento de documentos legais ao processo. Aí tem a relação aqui de documentos não encaminhados. Relatório de gestão incompleto, sem explicar ou quantificar as ações desenvolvidas nas áreas de educação, assim como as perspectivas para o futuro. Realização de despesas com aquisição de material de expediente e limpeza sem licitação. Então, um conjunto de aquisições que totalizam R$ 557.445,35. Não encaminhamento do pregão presencial 018 de 2012, no valor de R$ 201.894. Realização de despesa no total de R$ 363.394, sem comprovantes, sem comprovantes, né? Aplicação de apenas 55,7% dos recursos do Fundeb na educação básica, descumprindo o limite de 60%. Irregularidade das contratações por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público. Essas são as principais irregularidades. Existem outras de menor importância. O processo foi ao Dr. Douglas Paulo, que opinou pelo julgamento irregular e pela imputação de débito. Eu estou votando pela irregularidade das contas, imputação de débito no valor de R$ 363.394, referente a documentos despesas não comprovadas. Estou aplicando uma multa de 10% desse valor. Estou aplicando uma multa solidariamente aos responsáveis no valor de R$ 10.000 pelo conjunto das irregularidades. Só para evidenciar essas contas,
são de 2012. 2012. Só para a gente compreender que a situação do TCE do Maranhão não é muito fácil de resolver. Aqui eu vou relatar agora um processo que diz respeito à conta de 2011, processo 3.857/2012. Então, trata-se da tomada de conta do ordenador de despesa da Prefeitura de Tufilândia, senhora Marinalva Madeiro Nepomuceno Sobrinho, exercício financeiro 2011. Ao final da instrução, restaram as seguintes irregularidades. A ausência de documentos, aí vários documentos não foram apresentados. Irregularidade no pregão presencial número 1 de 2011, aí a relação de irregularidades. Irregularidade na tomada de preços número 1 de 2011, aí descreve a irregularidade. Irregularidade na tomada de preço número 2 de 2009, aí descreve a irregularidade. Irregularidade na tomada de preço número 2 de 2011. Irregularidade na tomada de preço número 3 de 2011. Eu tenho a impressão que há um engano aqui quando fala que é 2011, 2009. Essa aqui deve haver um engano, deve ser 2011 também. Irregularidades na tomada de preço número 14 de 2011, valor de R$ 375.243. Irregularidade de preço, irregularidade na tomada de preço número 16. Irregularidade na tomada de preço número 7, 2011. Irregularidade na tomada de preço número 8, 2011. Irregularidade na tomada de preço número 13, 2011. Bom, pelo conjunto da irregularidade, o doutor Paulo Henrique opina pelo julgamento irregular das contas, e é assim que eu estou votando, acompanhando o parecer do Ministério Público pelo julgamento irregular e pela emissão de parecer prévio dessas contas que são do exercício de 2011. Como voto, senhor presidente? Próximo. Agora, uma representação. A representação é de 2019. Trata-se de representação formulada pelo senhor Livaldo Ramos Lima, conselheiro do município do CACS, do município de Tutóia, em face do suposto conluio e fraude na realização de licitação do exercício de 2018 e irregularidades na elaboração do plano de aplicação de recursos do Fundeb pelo município de Tutóia. A unidade técnica sugeriu o arquivamento do processo, o Ministério Público concordou e eu estou votando de acordo com o Ministério Público pelo arquivamento. Próximo. Agora, uma representação feita contra a Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Maranhão. Trata-se os autos de representação interpostos pela empresa MDAT, Serviços e Representações Limitada, versando sobre supostas irregularidades praticadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Maranhão, CEPLAN. O processo foi ao Ministério, ao corpo técnico, que, através do relatório de instrução número 1837/2000, destacou que não compete ao Tribunal de Contas intervir em questões de natureza individual e demais assuntos de ordem privada na relação contratual
tal como a ocorrência da teoria do contrato não cumprido. O Ministério Público de Contas opinou pelo não conhecimento da representação, pois não compete a essa Corte de Contas intervir em lides derivadas de relações contratuais. É aquela história de querer usar o Tribunal de Contas como a agência cobradora. Aí não dá. Então, eu estou acompanhando o Ministério Público para arquivar esse processo. Doutor Furtado, era só para... parece que eu não vi os números, a citação dos números do processo. Se fosse possível, porque me facilitaria aqui a identificação. Processo número 208/2020. É esse o processo. Já. Desculpe. Obrigado. Desculpe aí a falha. Processo 4.214/2014. Prestação de contas da Câmara Municipal de Nova Colinas. O exercício é 2013. Aqui a única irregularidade encontrada foi que a Câmara extrapolou o limite constitucional em 0,9. Tinha que gastar 70%, gastou 70,9%. Doutora Flávia, no programamento regular, e eu não vou aplicar multa, não. Vou discordar aqui. Não vou aplicar multa, não. Sem multa. É muito pouco. Você castigado. Porque nós, imagina, de 70 para 70,9. Tem razão de multa. Não vou aplicar multa. É assim que eu voto. Processo 4.235/2017. Prestação de contas do prefeito, exercício 2016, município de Bequimão. Responsável, Antônio José Martins. Aqui, após o término da instrução processual, permanece sem saneamento as seguintes irregularidades. Aí, é claro que essas contas já são 16 e elas foram analisadas dentro daquele escopo bem restrito, né? Então, dentro do que foi analisado, que é muito pouco, detectou-se que o prefeito não aplicou o 15% da receita de imposto, transferência de imposto nas ações e serviços públicos de saúde. Ele só aplicou 7,96%. Então, bem abaixo, de 15% para 7,96%. E desrespeitou ao princípio da transparência da gestão fiscal, em razão da falta de liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real através dos meios eletrônicos de acesso público. Então, ele não possibilitou realmente o controle social. O processo foi o doutor Jairo, que se absteve de emitir opinião, conforme já foi dito bem aqui pelo doutor Paulo Henrique, né, como que a estratégia que ele utiliza. Né? Eu estou votando pela desaprovação das contas, porque dentro daquilo que foi base pequeno, daquela pequena coisa que foi examinada, ele não cumpriu. Realmente não gastou o mínimo na educação. Então, próximo. Eu peço visto esse processo. Peço visto. Visto ao conselheiro Edmar Coutrinho. É muito pequeno. Trata-se agora do processo 4.703/2014. É uma prestação de contas anual do governo, Prefeitura Municipal de Benedito Leite.
exercício 2013. Ao final da instrução processual, verificou-se que permanece sem saneamento apenas a realização referente à despesa total do Executivo acima do limite de 54%. Ele gastou 54,64%. Doutor Jário se absteve de emitir a opinião e eu vou desconsiderar o valor, o percentual é mínimo. 54 para 54,64. Então, esse 0,64 eu não vou considerar. Então, eu estou votando pelo julgamento, pela aprovação das contas. Próximo. E é só. Conselheiro Washington Luiz. Bom dia, pessoal. Hoje eu trouxe aqui um calhamaço aqui de uma lista grande de processos. Então, vocês se preparem aí para sair daqui para 2h30 da tarde. É porque eu já sei que vai fazer isso em bloco, de forma sucinta. Está enganando a gente. Pior que não. Olha, eu tenho aqui o processo 5031/2017. Trata-se de processo de prestação de conta do presidente de Câmara de responsabilidade do senhor Cleones Alves Silva, presidente da Câmara Municipal de São José do Basílio, relativo ao exercício financeiro de 2016. Esse processo aqui é aquele que ia ter sustentação oral. O cara adiou, mas ele fez alguma solicitação formal à mesa para que eu suspendesse o processo até a próxima sessão ou não? Não. Ele só telefonou informando que não faria sustentação. Então, eu estou relatando o processo. O Ministério Público se manifestou opinando pelo julgamento irregular dessas contas com imputação de débito e aplicação de multa. E eu estou acompanhando o parecer do Ministério Público, voto no sentido de julgar irregular a prestação de contas referidas anteriormente, em razão de irregularidades concernentes à despesa com folha de pagamento da Câmara, correspondendo a 70,12% do total de repasse realizado pelo Poder Executivo. E condenar o responsável, o senhor Cleones Alves Silva, ao pagamento do débito no valor de R$ 51.795,99, em razão da diferença entre o valor legal máximo permitido com despesas com folha de pagamento e o valor despendido pelo gestor. Aplicar ao responsável a multa no valor de R$ 5.179,59 e, portanto, é como voto, senhor presidente. Próximo. Processo 5143/2014 trata de tomada de conta de gestor da administração direta da Prefeitura de Turilândia, responsabilidade do senhor Alberto Magno Serrão Mendes, prefeito, e da senhora Joelza de Jesus Araújo, tesoureiras, relativo ao exercício financeiro 2013. O Ministério Público se manifestou opinando pelo julgamento irregular dessas contas. Eu estou de acordo com o parecer do Ministério Público e voto no sentido de que o TCE do Maranhão decida julgar irregular a tomada de conta de gestores. Estou relatando aqui, já anunciado aí, em razão da permanência de irregularidades causadoras de dano. Por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir o recurso extraordinário 48826-DF, emitir parecer prévio pela desaprovação da tomada de conta de gestores da administração direta da Prefeitura de Turilândia, responsabilidade do senhor Alberto Magno Serrão Mendes, prefeito e ordenador de despesas do exercício financeiro 2013, em razão da realização de despesas públicas no valor de R$
R$ 619,83, sem a emissão da devida nota de empenho e seus respectivos documentos comprobatórios. Condenar solidariamente os responsáveis, senhor Alberto Magno Serrão Mendes e senhora Joelza Jesus Araújo, ao pagamento do valor de R$ 396.619,83, em razão da realização dessas despesas públicas, sem a emissão dos devidos comprovantes e seus respectivos documentos comprobatórios, portanto, sem as notas de empenho, as devidas notas de empenho. Aplicar solidariamente aos responsáveis a multa no valor de R$ 39.661,98 e, portanto, senhor presidente, é como voto. Próximo. Processo 3521-2015, trata-se de prestação de conta do prefeito de responsabilidade do senhor Raimundo Alves Lima Neto, prefeito do município de Tufilândia, exercício nascer 2014. O Ministério Público se manifestou opinando no sentido que o Tribunal de Contas do Maranhão emita parecer prévio pela desaprovação da prestação de conta anual do prefeito do município de Tufilândia, exercício 2014. Eu estou acompanhando o Ministério Público, a parecer ministerial, e voto no sentido de emitir parecer prévio pela desaprovação dessas contas, em razão do descumprimento da determinação contida no inciso 1 e 2 do artigo 48A da Lei Complementar Federal número 101/2000, assim como a disponibilização em tempo real dessas informações. Portanto, é como voto, senhor presidente. Próximo. Processo 40.03/2014. Trata-se de processo de prestação de contas anual do prefeito e responsabilidade do senhor Ayrton Aquino Mota, prefeito do município de Nova York, exercício financeiro 2013. O Ministério Público se manifestou, opinando no sentido que o Tribunal de Contas do Maranhão emita, aliás, parecer prévio pela desaprovação da prestação de contas do município de Nova York, pela desaprovação. E eu estou dissentindo do parecer do Ministério Público e voto para que o Tribunal de Contas decida emitir parecer prévio pela aprovação com ressalva dessas contas do município de Nova York, senhor Ayrton Aquino Mota, relativo ao exercício financeiro 2013, em razão da inexistência de irregularidades relativas às despesas com pessoa e a apuração da aplicação do mínimo exigido da receita do imposto e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como nas ações de saúde. Enviar ao Ministério Público as contas tal, como voto. Próximo. Processo 40.43/2015. Prestação de contas anual do prefeito de responsabilidade do senhor Delmar Barros da Silveira Sobrinho, prefeito do município de Nova Olinda, Maranhão, exercício nascido em 2014. O Ministério Público se manifestou opinando no sentido que o TCE emita parecer prévio pela desaprovação dessa prestação de contas do referido município e do referido gestor. E, de acordo com o parecer ministerial, eu voto no sentido que o Tribunal de Contas decida emitir parecer prévio pela desaprovação das contas do município de Nova Olinda. Falei do senhor prefeito Delmar Barros Silveira Sobrinho, exercício financeiro 2014, em razão, primeiro, de irregularidades concernentes à aplicação de 67,49% do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal, aplicação de 14,64% do produto da arrecadação dos impostos em ações e serviços públicos de saúde, descumprimento da determinação contida no inciso 1 e 2 do artigo 48A da Lei Complementar Federal, número 101/2000, assim como a disponibilização em tempo real dessas informações. É como voto, senhor presidente. Próximo. O processo 55.45/2016 trata-se de tomada de conta de gestor da administração direta de Cajapió, de responsabilidade do senhor Raimundo Nonato Silva,
prefeito, do senhor Reinaldo Jesus Silva, secretário municipal de Finanças, e do senhor Luiz Giovanni Lima Silva, secretário de Administração, Exercício Financeiro 2015. O Ministério Público emitiu parecer no sentido de que o Tribunal de Contas decida julgar irregular a tomada de conta de gestor da administração direta em apreço, é o relatório. Próximo. Eu estou votando de acordo com a opinião do Ministério Público, no sentido que o Tribunal de Contas decida julgar irregular a tomada de contas anual de gestores da administração direta de Cajapió, de responsabilidade do senhor Raimundo Tal, Nonato Silva, prefeito, senhor Reinaldo Jesus Silva, secretário de administração relativo ao exercício financeiro 2015, condenar solidariamente os responsáveis, acima citados, ao pagamento do débito no valor de R$ 1.896.956,97, em razão da irregularidade descrita no item 2.5 do relatório de instrução 256/2019, aplicar solidariamente aos responsáveis a multa no valor de R$ 189.695,69 e aplicar também aos responsáveis a multa de R$ 8.000, além da multa de R$ 16.000. Essa ao prefeito Raimundo, ao senhor Raimundo Nonato Silva, prefeito. E, por último, ao responsável, o senhor Raimundo Nonato Silva, prefeito, a multa de R$ 5.400. Ainda tem aqui ao senhor prefeito a multa de R$ 46.800, equivalente a 30% dos seus vencimentos anuais, R$ 156.000, com fundamento no artigo 5º do parágrafo 1º da Lei 10.028/2000. É como voto, senhor presidente. Próximo. E, por último, eu tenho aqui o processo 3302/2010. Trata-se de recurso de reconsideração interposto por José Martinho dos Santos Barros, em face do Acórdão PLTCF 247/2017, que consubstanciou o julgamento irregular da tomada de conta da administração direta do município de Cantanhede, relativo ao exercício financeiro 2009, de sua responsabilidade. O Ministério Público, em um primeiro momento, opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos, e, em um segundo momento, pelo não conhecimento dos recursos manejados. O recurso de reconsideração, ora se relata, foi manejado pelo senhor José Martinho Santos Barros, o qual, muito embora seja prefeito de Cantanhede, não figura como responsável dos efeitos do acórdão PLTCE 247, muito menos possui procuração dos responsáveis para praticar ato processual em nome desses. Portanto, sem ter nada a ver, não entendi por que apareceu esse recurso aqui interposto manejado pelo senhor José Martinho. Diante do exposto e de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, voto no sentido que o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão decida não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo senhor José Martins Santos Barros, por não figurar no polo passivo do Acórdão PLTCE 247/2017, ora insurgido, nem possuir procuração dos responsáveis para praticar ato processual em nome desse, sem atenção ao disposto no artigo 136 da Lei Estadual número 8.258/2005. Enviar ao Ministério Público e tal, e é como voto, senhor presidente, era só o que eu tinha para hoje. Bem, agora vamos passar para a relatoria do doutor Nava. Senhor presidente, eu gostaria de usar a palavra um momentinho, por favor. Sim, doutor Raimundo. Aquele processo em que eu pedi, doutor Jaciara, o processo que eu pedi a suspensão é o 29/32/2018, de Nova Olinda do Maranhão. Eu vou pedir a retirada, senhor presidente, porque houve um problema aqui e o Ministério Público sugere uma imputação de débito ao senhor Delmar Barros, e no período que ele exerceu o mandato, por enquanto de imbróglio judicial lá no município, e não imputou débito da gestão do senhor Marlon Vale Cupim. Então, está só o senhor Delmar Barros da Silva. Então, por isso, eu vou pedir retirada para rever o meu relatório e voto,
pedindo a quiescência do Ministério Público para também verificar com referência à responsabilidade do outro gestor. Porque eu estaria aqui imputando débito no todo a um só, enquanto existem 2 gestores. É por isso que eu quero, senhor presidente, pedir a retirada de pauta. Constará em ata retirada. Se Vossa Excelência me permite, o senhor pode me dar vista, e aí, se o senhor quiser, né? O senhor pode me dar vista. Não, já posso. Então, senhor presidente, modifico o entendimento para conceder a vista. Vossa Excelência, o plenário concede vista ao procurador. Hoje eu consigo separar esse débito, senhor presidente. Período por período só. Melhor ainda, senhor presidente. Deve ser fácil. Vista ao Ministério Público. Doutor Nava, que substitui o conselheiro Jorge Pavão, com a palavra. Na condição de conselheiro. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores conselheiros do procurador, eu estou chamando a ordem para apreciação o processo que foi devolvido pelo Ministério Público de Contas na sessão anterior, processo 2742/2017, que trata da representação, aquelas representações do Fundeb, por conta da contratação do escritório João Azedo, município de Piritoró. O processo já tinha sido todo relatado, inclusive prolatado a nossa proposta de decisão quando o procurador pediu vista e verificou o processo, devolveu na sessão anterior sem modificação colocada. Então, eu resolvi continuar com ele suspenso e deixar para apreciarmos agora. Na verdade, nós já prolatamos nossa proposta de decisão. Eu queria apenas acrescentar que o escritório João Azedo apresentou uma petição, mas essa petição é no mesmo sentido da nossa proposta de decisão. Não foi juntada ao processo físico ainda, mas será assim que terminarmos a apreciação deste processo. Senhor presidente, eu não tenho nada a acrescentar mais do que foi colocado. Esse processo, na verdade, apenas para relembrar o plenário, a nossa proposta foi no sentido de conhecer a representação do Ministério Público e extinguir o processo em resolução do mérito em face das questões que foram relatadas no dia. E nós mantemos a nossa proposta de decisão aqui, senhor presidente. Como propomos. Próximo. Continuando na relatoria dos processos que foram propostos para hoje, conforme todos os membros do tribunal, as secretárias e o membro do Ministério Público deve ter notado, eu tive um pouquinho de dificuldade para acessar hoje, excepcionalmente, e eu não consegui colocá-los na ordem que sempre coloco, que é a ordem de chamada. Mas são só 4 processos, acho que dá para a gente fazer a relatoria tranquilo. Processo 3393/2012, processo do Fundo Municipal de Saúde do município de Morros, responsável, senhora Francisca Silvana Alves Malheiro Araújo, é a prefeita municipal, e Francirene Maria Barroso de Carvalho, secretária municipal de saúde. Procuradores constituídos, aqui o senhor Janelson Muxarec Soares Nascimento, com sua respectiva OAB, e outros, e oficiou como membro do Ministério Público de Contas, o doutor Paulo Henrique Araújo dos Reis. O relatório de instrução apresenta alguns problemas sobre os quais o gestor foi citado. Os problemas, um deles, despesa realizada no valor de R$ 57.187,51, segundo a medição de uma reforma de um centro municipal de saúde, sem comprovação da realização da licitação prévia, não comprovação de contabilização de despesas, obrigações patronais de seguridade social, e a lei municipal que estabelece, que autoriza a contratação de servidores por tempo determinado, também não contempla a tabela remuneratória por quem for contratado desses serviços. O responsável foi citado sobre esses problemas apresentados, somente a senhora Francisca Silvana Malheiros Araújo apresentou a defesa, que é a senhora prefeita, né? A unidade técnica analisou o processo, foi ao Ministério Público e opinou que as contas sejam julgadas regulares com ressalvas e aplicado multa. Eu fiz o exame de todas as questões
que estão presentes aqui no processo e concordo com a manifestação ministerial, por isso, senhor presidente, estou propondo que se julgue regulares, com ressalva, as contas anuais de gestão do Fundo Municipal de Saúde do município de Morros, exercício financeiro 2012, de responsabilidade da senhora Francisca Silvana Alves Malheiros Araújo, prefeita, e da senhora Francirene Maria Barroso Carvalho, secretária municipal de saúde, e aplique a multa solidária às duas gestoras no valor mínimo, que é de R$2.000, como propõe, senhor presidente. Próximo. Processo 11.480, de 2016, é uma tomada de conta especial do exercício financeiro 2010, da Sinfra, gestor Cleiton Noleto Silva, secretário de Estado, que firmou convênio com a Prefeitura Municipal de Urbano Santos, cujo responsável, à época, o prefeito municipal, Abinadab Silveira Leda. Não há procurador constituído e oficiou como membro do Ministério Público de Contas, o doutor Paulo Henrique Araújo dos Reis. Aqui, esse tomada de conta especial foi feita em face de não ter sido feito a prestação de contas tempestivamente. O objetivo desse convênio era a execução de serviço de melhoramento de estradas vicinais no município de Urbano Santos. A unidade técnica analisou o processo e sugeriu o reconhecimento da decadência da atuação administrativa no âmbito do Tribunal de Contas, e o Ministério Público concorda com a unidade técnica também. Nossa proposta de decisão é no mesmo sentido, acolhendo a sugestão da unidade técnica e do parecer do Ministério Público de Contas, propondo ao plenário determinar o arquivamento por meio eletrônico dos presentes autos, com o encaminhamento do processo físico à Secretaria de Estado, Gestão de Estado e Controle para conhecimento, se for o caso, impetrar as medidas judiciais cabíveis. Processo 7627/2016 é outra tomada de conta especial que segue o mesmo trâmite do outro anterior, só que essa do exercício financeiro de 2008 e firmada entre a Secretaria de Estado de Saúde, cujo responsável era Carlos Eduardo de Oliveira Lula, com a Associação dos Produtores Rurais do Centro de Igarapé dos Índios. Responsável pela associação, o presidente dela era o senhor Abimael Venuto de Souza, não há procurador constituído, oficiou também como membro do Ministério Público de Contas, doutor Paulo Henrique Araújo dos Reis. O problema aqui apresentado é o mesmo do anterior e a conclusão da análise da unidade técnica é idêntica e o Ministério Público também propõe a mesma coisa. Motivo pelo qual, senhor presidente, sem mais delongas, eu estou acolhendo a sugestão da unidade técnica e do parecer ministerial, propondo ao plenário determinar o arquivamento por meio eletrônico dos autos, com o encaminhamento do processo físico à Secretaria de Estado de Transparência e Controle para conhecimento, se for o caso, impetrar as medidas judiciais cabíveis, como proponho. O último, 4569/2017, conta anual de prefeito do exercício financeiro de 2016 no município de Coelho Neto. Responsável, Solinei de Souza Silva, prefeito municipal de então. Não há procurador constituído e oficiou como membro do Ministério Público de Contas a doutora Flávia Gonzalez Leite. A unidade técnica registra as seguintes ocorrências. O município aplicou em despesa de pessoal o valor correspondente a 67,20% da receita corrente líquida do exercício. Na manutenção e desenvolvimento do ensino aplicou somente 19,80%. Para cientificar o responsável, essas duas irregularidades que foram apontadas. O responsável das ocorrências foram feitas citações, uma para o endereço do prefeito lá no município, que está registrado no tribunal, e outra no município de São Luís, que é segunda residência, alguma coisa assim. Todavia, em ambos os casos, tanto do município de Coelho Neto quanto a de São Luís, retornaram do correio e com o dizer que não conseguiram entregar. Tornou-se, então, necessário fazer a citação por edital, que foi feito, e sem que houvesse manifestação nos autos. Nenhuma das três citações, nenhuma das duas citações para os dois endereços, e muito menos a citação por edital, o prefeito se manifestou. Encaminhei, então, o processo para o Ministério Público de Contas, e opina
depois de fazer várias considerações, abstendo de emitir opinião conclusiva. Então, nós estamos propondo aqui, depois de analisar, senhor presidente, vimos que houve uma divergência aqui significativa com relação à aplicação, o excesso de aplicação de recursos de pagamento pessoal e uma falta de aplicação de recursos no que diz respeito à aplicação do ensino na área de educação. Então, nós entendemos que, ressaltando que o Ministério Público se absteve de opinião, nós estamos propondo que se emita parecer prévio pela desaprovação das contas de governo do município de Coelho Neto, exercício financeiro 2016, da responsabilidade do senhor Sorinei, o prefeito municipal, senhor presidente, em face desses problemas apresentados. É como propõe, senhor presidente. E é só. Retomando a ordem, falava o conselheiro Antônio Blackout Costa Barbosa. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhoras secretárias, processo 3436/2012, prestação de contas anual do presidente da Câmara do município de Presidente Vargas, relativo ao exercício 2011, trata-se de recurso de reconsideração contra o Acórdão PLTCE 615/2019 e Acórdão PLTCE 980/2019. Esse recurso de reconsideração ele foi interposto agora nesse período da quarentena, aparentemente fora do prazo. E, em razão disso, a unidade técnica se manifestou pelo não recebimento, em razão desse detalhe. Assim também se manifestou o Ministério Público. Mas se o relator e o pleno entender que deva conhecer, apesar do prazo, se manifestou pelo não provimento no mérito. Considerando o tempo atípico em que a gente vive e as várias prorrogações que o tribunal adotou com relação ao cumprimento de prazos, eu estou propondo ao tribunal que conheça, apesar do pouquinho prazo, que conheça do recurso de reconsideração por apresentar os demais requisitos de admissibilidade, mas no mérito negue provimento porque as alegações apresentadas no recurso não foram suficientes para modificar o mérito das irregularidades que motivaram os decisórios recorridos. Mantém, portanto, o inteiro teor dos acordos recorridos. É nesse sentido que propõe, senhor presidente. Próximo. E é só. Senhor presidente, é só, doutor Blackout, desculpa, eu pedi a suspensão, pedi que o senhor suspendesse, mas já pedi tanta vista de processo hoje, eu queria que o senhor transformasse em vista. As vistas são 2 semanas. Suspendeu, o senhor disse que ia levar na próxima semana. O processo anterior? O 26 não, rapaz. O 2615, 2019. Penal. Tá. É porque o senhor disse que ia levar na próxima semana. E eu já pedi tanta vista hoje que é capaz de eu não cumprir esse prazo da semana que vem. Então, não, tudo bem. Eu queria a vista do processo. O procurador está pedindo prorrogação de prazo, né? Estou pedindo arrego, senhor presidente, que é muito processo. Sem problema. Agora, próximo conselheiro Osmário. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, eu inicio relatando o processo 3415/2013. É um recurso de reconsideração da Prefeitura Municipal de Cajari, 2012. Responsável, o senhor Joel Dourado Franco. Procuradores constituídos nos autos, doutor Gilson Alves de Barros e outros. Recorridos. É o parecer prévio PLTCE número 186/2017,
e acórdão PLTCE número 476/2017. Ao analisar os autos, a unidade técnica concluiu que não há ocorrências que cominem em imputação de débito. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso com julgamento regular das contas. Considerando que restaram irregularidades, inclusive quanto à ausência de publicação dos relatórios de gestão fiscal, propõe no sentido deste tribunal conhecer do recurso de reconsideração, da provimento parcial, manter o julgamento regular com ressalva das contas, reduzir o valor das multas para R$ 44.000. 36 desses 44 refere-se à ausência de publicação dos relatórios de gestão fiscal. É aquela multa prevista na Lei 10.020 de 2000, que é a proposta de decisão, senhor presidente. Próximo. O processo 4156/2013, Fundo Municipal de Saúde de Fortaleza dos Nogueiras, 2012. Responsáveis, senhor José Arnaldo Brito Magalhães e senhora Henriqueta Nogueira Cardoso Neto. Após a análise da defesa, restaram 2 irregularidades, impropriedades em relação à formalização de pagamento da folha de pessoal, ausência do envio das guias de previdência social referente ao mês de dezembro. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Douglas Paulo da Silva, manifestou-se pelo julgamento irregular das contas, multa e débito. Sentido do Ministério Público de Contas, propõe no sentido deste tribunal julgar regular com ressalvas as contas, aplicar solidariamente aos responsáveis multas no valor de R$ 4.000. É a proposta desse. Próximo. Processo 4271/2014 é Fundeb de Lago dos Rodrigues, responsável senhor Valdemar Souza Araújo, senhor Cícero Romão Batista da Silva, senhor Eriosvaldo Gomes Pereira e senhora Cislene Tomé Silva Araújo. Procuradora constituída, doutora Anabel Gonçalves Barros Costa. Ao analisar os autos, a unidade técnica concluiu que não há ocorrências que cominem imputação de débito. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Douglas Paulo da Silva, manifestou-se pelo julgamento regular com ressalva das contas, considerando que, após análise em gabinete dos autos, constatamos que as irregularidades apontadas no relatório inicial foram sanadas, eu proponho, no sentido deste tribunal, julgar regulares as contas e dar quitação aos responsáveis. É a proposta. Processo 5110/2016 trata de Fundo Estadual de Saúde, referente a 2015, responsável o senhor Marcos Antônio Barbosa Pacheco. Procuradora constituída, doutora Maria Claudete de Castro Veiga. Recorrido é o acórdão PLTCE 653/2019. Ao analisar os atos, a unidade técnica concluiu pelo saneamento parcial das irregularidades recorridas. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Jairo Cavalcante Vieira, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, com manutenção do julgamento regular com ressalva das contas e redução do valor da multa. Eu acompanho o Ministério Público de Contas com a redução do valor da multa para R$ 4.200. É a proposta da sanção. O processo 7672/2018 é a apreciação de legalidade de atos de pessoal, Câmara Municipal de Santa Rita, 2018. Responsável, o senhor Fredilson de Jesus Carvalho Lopes. A unidade técnica constatou que a Câmara Municipal de Santa Rita não enviou informações cadastrais do seu quadro de pessoal em conformidade com a Instrução Normativa número 51/2017. O gestor foi citado, mas não se manifestou. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Douglas Paulo da Silva, manifestou-se pela aplicação de multa no valor de R$ 600 e juntada dos autos às contas anuais do ente,
Eu acompanho o Ministério Público de Contas. Próximo. Processo 2416/2019, apreciação da legalidade de atos e contratos, Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino 2019, responsável o senhor José Magno dos Santos Teixeira. A unidade técnica constatou que a Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino não enviou informações acerca de contratações realizadas em 2019. O gestor foi citado, mas não apresentou defesa. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Douglas Paulo da Silva, manifestou-se pela juntada dos autos às contas anuais, sem prejuízo da aplicação das sanções pecuniárias. Propõe, no sentido deste tribunal, aplicar ao responsável multa no valor de R$ 9.000, seria R$ 600 por evento, e juntada dos autos às contas anuais do ente. É a proposta da sanção. Próximo. Processo 2422/2019, apreciação da legalidade de atos e contratos, Prefeitura Municipal de Anapurus, 2019, responsável a senhora Vanderly de Souza Nascimento Monteles. A unidade técnica constatou que o município de Anapurus não enviou informações acerca de contratações realizadas no exercício 2019. O gestor foi citado, mas não apresentou defesa. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis, manifestou-se pela aplicação de multa, pensamento das contas aos respectivos dos autos às contas respectivas do exercício 2019. Eu acompanho o Ministério Público de Contas com multa aí a senhora Vanderly no valor de R$ 2.000. É a proposta desse. Próximo. O processo 2435/2019, apreciação da legalidade de atos de contrato 2019, Câmara Municipal de Anapurus, responsável o senhor Juarez Oliveira, procuradores constituídos Dr. Pedro Alexandre Barrada Silva e outros. A unidade técnica constatou que a Câmara Municipal de Anapurus não enviou informações acerca de contratações realizadas no exercício 2019. O gestor foi citado, apresentou defesa. A unidade técnica constatou que as contratações foram efetivamente realizadas, mas sugeriu a manutenção da multa em relação às contratações não informadas via sistema SACOP. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis, concordou com a unidade técnica, e nós estamos aqui acompanhando o parecer ministerial bem como unidade técnica, com aplicação de multa de R$ 2.400. É a proposta, senhor presidente. Próximo. O processo 8025/2019 é uma representação formulada pelo vereador senhor Wellington Chaves Pessoa, em desfavor do município de Tuntum, por supostas irregularidades em folhas de pagamento do ente. O exercício é 2019, responsáveis senhor Cleomar Tema de Carvalho Cunha, senhor Antônio Magno Melo de Souza, senhor Maurício Seabra de Carvalho Coelho e senhora Loiane Wesla Jadão Menezes. O representante narra, em síntese, a existência de servidores fantasmas e fraudes em folha de pagamento daquele exercício e de diversas secretarias. Foi determinada a inspeção in loco, mas, em razão da pandemia, ela não pôde ser realizada. Os autos foram enviados, então, ao Ministério Público de Contas, que, em parecer do Dr. Douglas Paulo da Silva, manifestou-se pela citação dos responsáveis e a proposta de decisão nesse sentido, senhor presidente. Citação dos responsáveis neste processo. Pessoal. O processo 4185/2020, uma representação com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Engemaia e Companhia Limitada, em desfavor do município de São Luís, em face de possíveis irregularidades no procedimento licitatório número 68/2020 do Instituto Municipal de Paisagem Urbana, IMPUR. O objeto dessa licitação foi a prestação de serviços de jardinagem de logradores públicos. O representante narra, em síntese, que a empresa vencedora do certame, apesar de apresentar possíveis irregularidades na qualificação técnica e na proposta de preços, foi habilitada pelo pregoeiro. A unidade técnica, ao analisar os autos,
constatou, dentre outros, que há indícios que o valor da proposta vencedora é inexequível. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Jário Cavalcante Vieira, manifestou-se pela concessão da medida cautelar à citação do gestor responsável pelo certame. Senhor presidente, eu não consegui aqui identificar os fundamentos para conceder uma medida cautelar inaudita alterar par, mesmo porque o valor da proposta tem um preço menor. E, nesse sentido, estou acompanhando a proposta de decisão, no sentido de se acompanhar, em parte, o Ministério Público de Contas, conhecer da representação e citar os responsáveis para, no prazo de 5 dias, se pronunciar acerca dos fatos apontados. É a proposta da decisão. E é só. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Obrigado. Prazer, muito obrigado. Tamo junto. Boa tarde a todos. Boa tarde. Até a próxima. Boa tarde a todos. Dia 19. Passem bem. A todos. Se Deus quiser. Grande Muita abraço. saúde e paz. Para nós. Boa tarde.